Fala galera, como é que vocês estão? Bom, tô muito feliz por recebê-los aqui de novo e hoje nós vamos falar sobre os capítulos 4 e 5. Sim, a gente vai falar de 2 capítulos no mesmo vídeo, mas é porque eles estão muito interligados e eles vão se completar muito. Antes de tudo, como já temos feito nos outros vídeos, nós vamos orar e que você crie muita expectativa no seu coração para aquilo que o Senhor deseja compartilhar comigo e com você através desse vídeo, tá bom? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor está aqui. A tua presença, Deus, ela é real, a tua presença é doce e nós desejamos o Senhor, desejamos, Deus, que o Senhor fale conosco, desejamos que o Senhor se revele a nós. E nessa hora eu quero, Pai, pedir para que o Senhor venha de uma forma tão íntima, revelar, Deus, quem tu és, revelar a tua vontade, revelar o teu coração a nós. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa visitar cada pessoa que está do outro lado dessa tela e que o Senhor possa falar de uma forma marcante com ela. Abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, o nosso coração para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco nesta hora. Nós te agradecemos e te entregamos todo esse vídeo para que o Senhor conduza da forma que o Senhor desejar e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O capítulo 4, ele começa dizendo algo que nós já lemos nos outros capítulos. Filho, ouvi a instrução do Pai e ficai atento para que alcanceis o entendimento. Não abandoneis o meu ensino, pois eu vos ofereço boa doutrina. Nós temos falado sobre a importância das Escrituras e ao longo de Provérbios, o que vocês mais vão ouvir de mim é sobre a importância de amar a palavra de Deus, sobre a importância de se alimentar. Assim como você toma seu café da manhã, almoça, toma seu café da tarde, janta, você precisa meditar nessa palavra de dia e de noite, você precisa comer dela. Porque nós já lemos nos outros capítulos que a sabedoria, ela traz saúde ao corpo, vida aos ossos. E para nós vivermos uma vida cristã saudável, uma vida cristã de permanência, de constância, não tem outro caminho que não seja conhecer a Deus, o coração de Deus, as palavras de Deus. Então a Bíblia é o maior caminho para isso. Não, ela é insubstituível, não tem outro caminho que não seja a palavra. Então, o Senhor diz para nós, filhos, ouvi a instrução do Pai e ficai atentos para que alcanceis o entendimento, para que alcanceis o entendimento da vontade de Deus, o entendimento daquilo que o Senhor está falando com você. Nós precisamos ficar atentos e nós só criamos sensibilidade para ouvir a voz de Deus quando nós praticamos essa sensibilidade, quando nós praticamos esse ouvir. Nós só ficamos bons em algo quando nós praticamos isso. E nós precisamos praticar o ouvir a voz de Deus. Nós precisamos praticar o calar as outras vozes, desligar as distrações, nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus, para conseguir ter sensibilidade e discernimento para entender a voz dele. Não abandoneis o meu ensino, pois eu os ofereço boa doutrina. E aí, eu queria que a gente já pulasse agora para o versículo 4, e eu quero ler ele em uma outra versão, do versículo 4 ao 9, que inclusive, aqui no meu caderno de devocional, eu tenho esses versículos escritos como um lembrete. Essa palavra de Provérbios 4, quando eu li e meditei nela há alguns anos, ela de verdade veio de encontro ao meu coração de uma forma muito forte. E por isso eu anotei, e desde então eu venho meditando nela, ruminando essas palavras. E diz assim o versículo 4, e ele me ensinava e me dizia, retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. O versículo 5 é basicamente o que nós lemos no capítulo 3, no último vídeo nós lemos, meu filho, não te esqueças da minha instrução. Novamente, aqui no versículo 5 do capítulo 4, ele tá falando, não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandoneis, e ela te guardará. Ele tá falando da sabedoria, das palavras dele. Não a abandones, e ela te guardará. Ame-a, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição do entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Uau! O autor de Provérbios, ele dá tanta importância, tanto valor às palavras de Deus, à sabedoria que procede da boca de Deus, do coração de Deus, do entendimento do coração de Deus, que ele escreve coisas tão bonitas acerca dela. E ele faz um apelo para nós. Não a abandone, e ela te guardará. Ame-a, você precisa amar a sabedoria. Você precisa amar a palavra de Deus. Como eu falei, não tem outro caminho para você adquirir esse entendimento. Não tem outro caminho para você adquirir essa sabedoria, porque a sabedoria, ela começa em temer o Senhor, em se desviar do mal. E você só pode fazer isso a partir do momento que você tem um entendimento de como servir a Deus, de como honrar a Deus, de como se desviar do mal. Então, tudo começa a partir do momento que você entende a importância dessa palavra. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois. Ele está fazendo um apelo para que nós venhamos, além de entender o valor dessa sabedoria, adquirir, empregar tudo que nós temos na aquisição dessa sabedoria. O que seria esse empregar tudo que nós temos na aquisição dessa sabedoria?
Em resumo, é comer a palavra, é ruminar a palavra, é meditar, é buscar, é como eu falei no início, de dia e de noite, ler a palavra, meditar na palavra. E aí ele diz que quando você exalta, quando você dá valor a essa palavra, ela te exalta. Quando você abraça essa palavra, quando você de verdade guarda no seu coração essa palavra, como o salmista Davi vai dizer, eu escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Ele diz, ela te honrará. Nós vivemos numa geração que tem acesso a tantas informações, tem acesso a tanto conhecimento, e glória a Deus por isso, sabe? Glória a Deus por esses avanços tecnológicos, pelo avanço da informação rápida que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos numa geração delivery, de fast foods. Nós queremos as coisas e rapidamente nós já temos essas coisas. É só pesquisar na internet, colocar no chat GPT, pesquisar no Google. Mas com a palavra de Deus é diferente. Com o ensino tão profundo e espiritual. A Bíblia fala que o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito. E para você ter esse discernimento dessa palavra que é espiritual, você precisa de sacrifício. Você precisa entregar tudo que você possui. Você precisa derramar o seu coração. Você precisa abrir mão dos fast foods, porque a intimidade com Deus não é um fast food, ela é cultivada. Ela é cultivada com lágrimas, ela é cultivada com arrependimento, ela é cultivada com tempo. É necessário abrir mão das vozes dos homens, das coisas, dos entretenimentos rápidos, daquilo que nos traz gratificação instantânea, para cultivar tempo de intimidade com o nosso Senhor. E eu entendo que quando ele fala, emprega tudo que você possui na aquisição do entendimento, emprega a sua vida, emprega o seu tempo, emprega o seu coração, emprega as suas expectativas, emprega tudo o que você é aos pés do Senhor. Porque quando você faz isso, ele se revela a você. Deus, ele tem prazer nos amigos e nos filhos dele que perdem tudo para ganhá-lo, que abrem mão de tudo para tê-lo, que deixam tudo para conquistar intimidade com ele, intimidade com o coração dele. Então eu quero te convidar a empregar tudo que você tem na aquisição do entendimento. Na aquisição do entendimento de quem é Deus. Nós precisamos de uma vida inteira para isso, porque não é possível em um devocional, em um dia, quem dera se fosse, conhecer o Senhor. Ele é muito grande, ele é muito precioso, ele não cabe no nosso entendimento limitado humano. É por isso que nós precisamos gastar a nossa vida aos pés do Senhor, procurando conhecê-lo, com fome e com sede do Senhor, com fome e com sede do Senhor. Se você, ao sair desse vídeo, pudesse sair com uma informação apenas, que seja fome e sede do Senhor. Eu oro para que o Espírito de Deus, através desse vídeo, gere esse inconformismo no seu coração, de fome e sede pelas palavras de Deus, pelos atos do Senhor, pela presença de Deus. Que você possa comer da palavra como você nunca comeu, que você possa entregar o seu tempo e o seu coração como você nunca fez, sabendo que terá recompensa. Eu gosto muito de um versículo de Isaías 63, que ele fala, olha, o Senhor vem, e com ele vem o seu galardão e a sua recompensa. A recompensa, a galardão, e eu não digo galardão material, eu não digo recompensas de sonhos realizados, mas a maior recompensa que nós poderíamos ter, que é a revelação de quem Deus é. E ele continua no versículo 10, meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que prolonguem os anos da tua vida. E aqui entra um versículo que eu gosto muito, como eu compartilhei com vocês no vídeo anterior. Existem momentos da nossa vida que nós nos encontramos em algumas encruzilhadas. E que nós precisamos, nesses tempos, reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós reconhecermos Ele em todos os nossos caminhos e Ele endireitaria as nossas veredas. E o versículo 12, ele vai dizer, quando andares, os teus passos não se confundirão. E se correres, não tropeçarás. A palavra de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, vai fazer com que você, quando andares, não se confunda. E quando você correr, não tropece. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. A palavra de Deus é o nosso manual. E você pode ter certeza que quando você se apega e decide confiar nas palavras do Senhor, você não ficará confundido. Você não ficará enganado. Não ficará. A palavra de Deus, ela nos garante isso. Quando andares, os teus passos não se confundirão. E se correres, não tropeçarás. Eu não sei qual contexto de vida que você se encontra hoje. Se você tem buscado respostas no Senhor, direção. Mas eu posso te garantir algo. E não sou eu, é a palavra. Se você se apegar, se você ouvir, se você se alimentar dessas palavras, os seus passos não se confundirão. E você não tropeçará. E
Eu gosto muito do versículo 18 também, que ele vai dizer: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. A nossa vida com o Senhor, ela é uma caminhada. É por isso que a Bíblia fala que a nossa salvação, ela tem que ser desenvolvida. Uma vida com Deus, ela é desenvolvida. Ela não é feita em um culto de domingo, ou em um culto semanal, ou em um devocional. A vida com Deus é construída, é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando e brilhando, até ser dia perfeito. Até chegar aquele dia que os nossos corpos mortais serão glorificados, e nós veremos e conheceremos o Senhor como Ele é, como nós somos conhecidos por Ele. Então não se preocupe. A vida cristã, ela é uma jornada, ela não acontece de um dia para o outro. É por isso que, novamente, eu repito, construa a sua vida empregando tudo que você tem no conhecimento de quem o Senhor é. Construa as suas bases, edifique sua vida, principalmente nisso, no conhecimento de quem Deus é. E não se preocupe, tem dias que nós vamos escorregar. O pecado vai bater a porta. Muitas vezes nós vamos ceder. Mas quando nós permanecemos em Deus, a graça, a misericórdia, o favor de Deus faz com que a nossa vida seja como a luz da aurora, que brilha e brilha e brilha até ser dia perfeito. Para terminar, o versículo 20 diz assim: meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido à minha instrução, não as perca de vista, guarda-as dentro do seu coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para o corpo inteiro. Isso ele repete durante o capítulo 1, 2, 3, 4 e por muitos outros capítulos, então você não pode se esquecer disso. Eu não posso me esquecer disso. E o versículo 23, muito conhecido, vem dizendo: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o teu coração na palavra de Deus. Nós não podemos terceirizar isso. A Bíblia fala que é para eu e você guardarmos o coração. Não é Deus que vai guardar o nosso coração. Aqui é uma instrução para que eu e você guardemos o nosso coração. E como que a gente faz isso na prática? Quando a Bíblia fala sobre guardarmos o nosso coração, ele está falando sobre guardarmos e cuidarmos do nosso interior. Não é o órgão, coração, que bombeia sangue para todo o corpo. É o nosso interior. E aí a palavra de Deus, lá em João 17, vai dizer que é a verdade que nos santifica. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Então, para nós sermos transformados, renovados na nossa mente, ou seja, no nosso interior, nós precisamos da palavra. Então, só é possível guardar o nosso coração, o nosso interior, a partir do momento que esse interior é santificado pela verdade. E como eu falei, nós não podemos terceirizar essa responsabilidade, porque é uma instrução que Deus dá para nós. Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra para que ela santifique, para que ela trate, para que ela molde o nosso interior. A imagem e semelhança de Deus, a medida do caráter de Deus. E eu queria terminar com uns versículos do capítulo 5 novamente, que diz novamente: meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento, para que conserves o bom senso e os teus lábios guardem o conhecimento. Agora, filho, preste atenção e não te desvies da palavra da minha boca. E o versículo 23, o último versículo desse capítulo, vai dizer que o ímpio, ele morre pela falta de disciplina. E ele anda sem rumo pelo excesso de loucura. Mas vamos nos atentar a parte A do versículo. O ímpio morre pela falta de disciplina. Deus usa a palavra para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos alinhar com a vontade dele. É por isso que, em todo momento, Deus, por meio do autor, está dizendo: meu filho, atenta para as minhas palavras. Meu filho, inclina os ouvidos. Nós precisamos prestar atenção ao que o Senhor está falando conosco. Porque o ímpio, ele morre por falta de disciplina, mas Deus, porque nos ama, ele nos disciplina, ele nos corrige, ele alinha o nosso coração. E a palavra é um instrumento que Deus usa para fazer com que o nosso coração se alinhe com o dele. É por isso que, mais uma vez, eu quero te incentivar. Não pare de ler, não pare de se alimentar da palavra. Se alimente ainda mais, leia ainda mais, ore ainda mais. Cultive com lágrimas, com tempo, com dedicação, com amor, a sua intimidade com o Senhor. Porque você vai ver que a sua maior recompensa é a resposta dele, de uma presença e de um Deus tão grande revelado a você. Que o Senhor te abençoe. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.